Boa tarde. Ia falando bom dia, mas já é tarde, né? Já é mais de meio-dia. Boa tarde, meus amados irmãos. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Que nessa tarde o Espírito Santo de Deus venha nos dar sabedoria e me dar também, né? Principalmente porque eu estou aqui para ministrar a palavra do Senhor para mim e para vocês que vão ouvir. E a palavra do Senhor ela é viva e eficaz e a gente não pode ministrar de qualquer forma nem falar de qualquer jeito, né? Mas falar aquilo que o Senhor nos revelar dentro da palavra. E hoje eu estava aqui, deve ser que eu estou aqui sentada, meditando na palavra, em um e outro, e pedi ao Senhor, Senhor, abre os meus olhos para que eu possa falar com os meus irmãos e principalmente comigo, como o Senhor quer. Amém? Então, nessa tarde, né, eu quero louvar a Deus, quero agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Quero também agradecer ao Senhor porque ontem foi bênção, chá de rosa, foi muito bom. Né? Deus fez assim coisas maravilhosas e tem sido bênção, meus irmãos, bênção nas nossas vidas e na vida dos que têm abrido as portas para a gente estar ali, né? Deixando a palavra do Senhor, louvando e agradecendo o nome dele. Amém? E eu quero deixar aqui uma palavra que está no livro de 1 Pedro, capítulo 1. Aleluia, glória a Deus. A partir do versículo 1, que diz assim, 1 Pedro, capítulo 2. Capítulo 2, é o mesmo, perdão, estou ficando meio... capítulo 2, é o capítulo 2, amém. Glória a Deus. Diz assim, deixando, pois, toda malícia, e já começa dizendo, né? Que os homens da terra, todos nós, temos que deixar a malícia e todo engano e fingimento e invejas e todas as murmurações. Aqui o apóstolo Paulo, né? Pedro, ele começa a falar que nós, servos do Senhor, todo ser humano, né? Temos que deixar toda malícia, falsidade, inveja, engano, né? Aleluia. E murmurações. Então, nós temos que orar todos os dias para que tudo isso saia de nós. Aleluia. Ele começa falando assim, né? E olha que Pedro, se você for ver a história do Pedro, né? Ele era um homem birrento, brigão, né? Mas quando ele se converteu mesmo. Se converteu de tal forma que por onde ele passava, a sombra dele curava as pessoas enfermas. Demônios caíam por terra, né? Então, é muito bom, muito forte, né? A pessoa não conhecer, nascer daquela geração eleita, que desde o ventre já era sacerdócio eleito e escolhido por Deus, porque é assim que Pedro era. E mesmo tendo essas maravilhas, ele não era convertido. Nasceu descendente do povo de Deus, mas ele não conhecia Deus. Podia até conhecer, mas era revoltado, murmurador. Tudo isso aqui que ele falou, né? Mas ele está dizendo que deixando. Por quê? Porque ele deixou tudo isso para trás. E ele decidiu seguir e servir a Jesus. Às vezes as pessoas falam, mas lá na frente ele foi e também negou Jesus por 3 vezes. Sim, e Deus já sabia de tudo isso. E será se Deus não fez isso porque nos dias de hoje nós ia ler essa palavra, ver a história de Pedro e dizer assim, meu Deus, até aqueles que criam em ti, que andavam contigo, negou a ti. Para que nós não vamos cair na soberba e achar que nós somos alguma coisa, que nós somos os expertos e que nós não vamos cair em tentação e começar a julgar o próximo. Deus escolheu Pedro, né? Para ser tudo isso e muito mais. Porque lá na frente, né? Você vê que Pedro, na história de Pedro, ele curou, né? Curou pessoas com a própria sombra. Tão grande era a fé
e a crença desse homem em Jesus Cristo, né? Então, ele verdadeiramente foi um grande servo do Senhor, apesar de todas as murmurações, né? Todas as coisas que ele fazia antes do encontro com Jesus. Então, isso quer dizer que nós estamos no caminho certo. Deus nos tirou de um poço, de um lamaçal, né? De trapos de imundície, e mudou a nossa história, e muda todos os dias. Ontem no Chá de Rosa foi falado sobre isso. Uma pessoa lá, um dos irmãos que estava lá, um evangelista, ele deu um testemunho, né, de quem era ele e o que Deus tem feito na vida dele. E todos nós temos esse testemunho para falar, né? Ah, meu Deus, outrora eu era assim, eu fazia isso, mas o Senhor mudou a minha história. E até nos dias de hoje nós podemos errar, podemos falhar, mas isso não quer dizer que Deus não pode mudar a minha e a tua história. E isso não quer dizer que Deus, ele não pode entrar com justiça, com salvação e com libertação em nós. E nós precisamos ser libertos todos os dias e nos livrar, né, das falsas promessas, né, dos desejos que muitas vezes vêm ao nosso encontro, né? Nós temos que nos libertar de tudo isso, porque todos os dias, como eu tenho falado aqui, precisamos ser livres, porque Jesus já nos libertou, pagando alto preço naquela cruz do Calvário. E toda vez que eu e você fizer algo que a gente acha, Senhor, me perdoa, porque o Senhor não queria que eu fizesse, mas eu fiz. Peça perdão para Ele e volte a não fazer aquilo, né? Tente não fazer mais aquilo. Mas se você, porventura, fizer de novo, vai lá e peça perdão ao Senhor. E diga, Senhor, eu não posso, eu não tenho como me livrar disso, mas o Senhor pode, né? Essa tem que ser a nossa oração todos os dias, amém? E aqui Pedro, né, ele começa a falar. Nós temos que se livrar de tudo isso. E aqui no versículo 2 ele diz, desejai afetuosamente, aleluia, como meninos, desejai afetuosamente como meninos, novamente nascidos, ou seja, temos que desejar, deixar todas essas coisas para trás, desejar como criança, como uma criança. Criança, né, é muito inocente, fala a verdade mesmo. O que vier no coração da criança, ele fala. Então, diz assim, ó, deseje como criança novamente, né, nascidos de novo, né, nascido de novo o leite racional, não falsificado, ou seja, um leite puro. Tomarmos um leite puro, racional e não falsificado, para que por ele vades crescendo. Aleluia. Que leite é esse que o apóstolo Pedro está falando? A palavra do Senhor, que é como um alimento. Quando a criança ali está amamentando, né? Ali da mãe, recebendo aquele leite puro da mãe. Os médicos mesmo falam que a mãe tem que amamentar dar aquele primeiro leitinho ali para o bebê quando ele nasce, né? Porque aquele primeiro leite que o bebê toma da mãe, quando ele é ingerido, quando ele é tomado por aquela criança, vai fortalecendo, vai livrando aquela criança de muitas doenças. E é isso que a palavra do Senhor está dizendo. Nós temos que tomar esse leite aqui, ó, a palavra de Deus, receber para nós ser fortificado e crescer em espírito a cada dia mais, né, em nossa caminhada. E por isso que nós não temos que nos vangloriar de nós mesmos, mas agradecer a Deus todos os dias pela palavra dele. Aleluia. Para que nós possamos, né, a cada dia crescer no conhecimento e na sabedoria da palavra de Deus. E que é a palavra de Deus? Se é que já provaste que o Senhor é bom. Então é por isso que nós, né, crescemos no conhecimento da palavra. Se nós temos provado de que o Senhor Jesus, ele é bom, nós vamos crescer nesse conhecimento, na certeza, né,
de que Ele faz coisas grandes e maravilhosas e extraordinárias nas nossas vidas. Quando nós caminhamos com Ele, tudo vai bem. Apesar das lutas, das guerras espirituais, mas as coisas vão bem. Porque hoje você está de cabeça baixa, mas amanhã, quando você ministra a palavra, quando você é ministrada pelo poder da palavra, você se levanta de novo. Aleluia. E aqui no versículo 4 diz: E chegando vós para ele a pedir, viva reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Tá vendo? Ainda que nós, por estar na presença do Senhor, por estar com Ele, sejamos reprovados, como a palavra está dizendo aqui, pelos homens, mas que nós sejamos aprovados por Deus, né? E eleitos, né? E preciosos aos olhos de quem? De Deus. Melhor é que nós sejamos preciosos aos olhos de Deus do que ser aprovado pelo homem e reprovado por Deus. Aqui Pedro está dizendo, é melhor você ser aprovado por Deus e não aprovado pelos homens, né? Que o homem não assim, os homens da terra, eles não aceitam a forma que você vive com Deus, a forma que você ama a obra do Senhor, a forma que você vai para a casa do Senhor. Quantas vezes eu e você somos questionados por ir à casa do Senhor, por falar da palavra do Senhor, mas nós temos que ser aprovados por quem? Por Deus, porque quando nós somos aprovados por Deus, aí sim, nós vamos bem. Do que adianta aí você sermos aprovados todos os dias pelo homem e Deus olhar para você e se entristecer? Dizer, filho, você não sabe o que está fazendo, né? Mas o Senhor, quando Ele nos aprova, ainda que muitos dos homens nos reprova, mas a multidão vai dizer, eu quero ser assim, como aquela serva, como aquele servo do Senhor. E isso não tem ouro e prata que pague, é muito bom. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo para oferecedes sacrifícios espiritual agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Aleluia, né? Então, Pedro, só quero falar Paulo porque eu gosto muito da leitura do livro de Paulo. Aleluia. Então, aqui Pedro continua dizendo, né? Vós também, como pedra, nós somos pedra preciosa para o Senhor, né? Aleluia, glória a Deus. E vivamos, né? E viva, né? Nós somos edificados, casa espiritual, né? Somos edificados, nossa casa espiritual é edificada em Jesus e nós, através da palavra do Senhor, edificamos outras pessoas pelo poder da palavra, pelo poder do Espírito de Deus que está em nós, que habita em nós, né? E nós somos sacerdócio santo, sacerdócio eleito de Jesus Cristo, né? Sacerdócio santo para oferecer de sacrifícios espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Deus se agrada quando eu e você nos colocamos na brecha. Porque para mim e para você não colocar na brecha por outra vida é um sacrifício terrível. E por isso que ele fala aqui. Sacrifício, né? Espiritual. Nós temos que matar a nossa carne todos os dias para que o Espírito de Deus flua em nós e assim nós sejamos aqui esse sacerdócio eleito de Deus e podemos agradar a Deus por meio de quem? De Jesus Cristo, porque foi Ele que me levantou, foi Ele que te levantou para estar ministrando a palavra dEle, né? É por isso que o apóstolo Pedro está falando isso, aleluia. Pelo que também na Escritura se contem, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crê não será confundido. Oh, glória, aleluia. Que pedra é essa, hein? Essa pedra preciosa que Deus
colocou, né, na esquina, pedra de esquina, né? Jesus Cristo é essa pedra. E quem nele está não será confundido. E ele levantou outras pedras preciosas, como Pedro e tantos outros, Paulo, né? E nós aqui no dia de hoje, para levar o evangelho dele. E quando nós acreditamos nessa palavra, nós não somos jamais confundidos. E é muito bom, meus amados irmãos. E deixa eu me gritar mais aqui para encerrar, né? E assim para vós, os que credes, e é preciosa, mas para os rebeldes e é pedra, mas para os rebeldes é a pedra que os edificadores reprovam. Essa foi a principal da esquina. Para os que acreditam é precioso, mas para aqueles que não acreditam, para eles não é bom, né? Eles não acreditam na palavra, né? Ele diz que foi a principal pedra de esquina, né? Que eles não acreditam que Jesus faz, não acreditam que Jesus morreu na cruz por eles. Isso é muito triste. É uma pedra de tropeço. Por que eles falam que é uma pedra de tropeço? Porque quando eles estão fazendo aquilo que não agrada a Deus, alguém vai dizer para ele: moço, muda essa situação aí, não faz isso não, que está errado. Então, para uma pessoa que não confia, que não crê em Deus, ele vai ficar revoltado. Ah, esse meu caminho, que eu não quero saber disso não. Não é assim que as pessoas fazem? Você já viveu isso? Eu já. De chegar para uma pessoa e falar: meu filho, não faz isso não. Está errado, tenta mudar. Ah, por favor, não quero ouvir isso não quero nem saber. Quantas vezes eu já ouvi isso? Quantas vezes, né? Quando eu vou falar da palavra de Deus para alguns, né? Mas Deus, ele é fiel, né? Então, para essas pessoas, é como se a palavra de Deus fosse uma pedra de tropeço. Aleluia. E rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra. Tá vendo? Se eu falar algo aqui que não é de Deus, para mim, assim, deve ser desse jeito aqui. Se eu ler a palavra do Senhor e distorcer ela vai ser como uma pedra de tropeço também para mim, e rocha de escândalo, né? Vai ser como escândalo, escandalizando, a palavra do Senhor. Aleluia. Para aqueles que tropeçam na palavra. Todos aqueles que pregam o que Deus não está falando, a palavra se torna pedra de esquina de tropeço e de escândalo, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Quando nós desobedecemos a palavra do Senhor, quando nós não falamos a verdade, quantas pessoas têm subido em cima do altar e falado só aquilo que agrada ao seu próprio eu. Querem agradar as pessoas por algum objetivo, para alcançar méritos para si próprio, sabendo ele que está acabando a sua própria sepultura para ir para o próprio inferno. Porque a palavra é bem clara quando diz: quando nós mentimos sobre o que estamos lendo, sobre o que estamos vendo, sabendo que estamos errando, ela se torna pedra de tropeço e de escândalo, ou seja, escandaliza a casa do Senhor, a palavra do Senhor, né? E ai daquele que faz isso. Ai daquele, meu irmão, que escandaliza a palavra do Senhor, né? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquiridos, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós somos aqueles que pregam a verdade, que pregam a palavra, é sacerdócio eleito, né? Ministros e ministras da palavra do Senhor. Somos escolhidos por Deus para trazer as maravilhas dele, né? Somos luz do mundo quando nós falamos a verdade. Quando nós falamos o que o Senhor manda nós falar dentro da palavra, né? Então nós somos esse versículo aqui é para mim e para você, quando nós falamos a verdade. Versículo 9. Então, quando nós falamos, nós somos luz, nós se tornamos luz da terra, né? Vós que
outro tempo e outro. Ele diz assim, que nós somos tirados de onde? Das trevas, do mundo da escuridão, porque nós não sabíamos de nada, nós não conhecíamos. Achávamos que conhecia, mas não conhecíamos. Nós fomos tirados de lá. Nós não somos mais trevas, nós agora somos luz. Aleluia. E aqui diz, vós que em outro tempo não ereis, ou seja, não éramos povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Antes nós não tínhamos misericórdia de Deus sobre nós, porque nós não conhecíamos, nós não tínhamos aceitado Ele, mas agora nós somos sim essa pessoa, porque nós conhecemos Ele, nós erguemos a nossa mão, acreditamos que Ele, Jesus, é o Filho de Deus, é o escolhido de Deus. Nós acreditamos, nós vivemos a palavra dEle a todos os dias, nós queremos ensinar a palavra dEle, nós nos tornamos sacerdócio eleito por Ele, luz da terra, né? Então hoje nós somos essa pessoa, né? A pedra angular que Jesus nos deixou para continuar a palavra dele, deixar a palavra dele, né? Aleluia. Glória a Deus. Vós que em outro tempo não ereis, ou seja, era povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Por quê? Porque nós já acreditamos nele. Amém? Só até aqui. Então, que nesta hora você venha pegar essa palavra, a sua vida, né? Eu acho muito bom. Hoje eu demorei um pouquinho para deixar a palavra, porque eu estava, Senhor, me dá uma palavra assim, não que eu quero falar, mas o que as pessoas precisam ouvir. E essa palavra é muito boa. Deus está dizendo para mim e para você, nesta hora de hoje, que nós temos que nos colocar na brecha, né? Nos colocar como sacerdócio eleito, né? Alcançado pela graça dele, alcançado por ele, e a misericórdia dele foi nos dada, né? E todos os dias, eu e você temos que viver e falar a verdade, né? Não ter medo. Se você tem medo de falar a verdade, quando você vê alguém errando, falando palavras tortuosas, dizendo que é Deus que está falando, abre a tua boca e diga, isso não é de Deus. E você não vai se sair bem, porque Deus vai castigar você, porque você está mentindo. Você sabe que você está mentindo e você está falando algo para exortação, se exaltar. Quando Deus está mandando exortar, você está se exaltando a si próprio, e não pode. Amém? Então, que você tenha entendido, comente, compartilhe, diga se você está gostando, se tem algo que você não se encaixa, entendeu? Que, não, isso aqui eu não acho que é de Deus. Comentem. Diga se você tem gostado da ministração, amém? Então eu quero louvar ao Senhor pela tua vida, quero dizer a você que creia, continue perseverando, caminhando na casa do Senhor, buscando ao Senhor, meditando na palavra, para que o adversário da sua alma não venha te enganar, dizendo que Deus falou sem Deus ter falado. Se você ministrar, se você ler a palavra, mas eu não entendo, eu também não entendia quando eu comecei, mas o Senhor, Ele tem abrido os meus olhos, o Senhor me deu a graça de conhecer a palavra dele, de ministrar a palavra dele. Isso também pode acontecer com você. Basta você buscar. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse momento. Soberano e eterno Pai, nesta hora de hoje eu quero render graças ao Senhor, porque o Senhor tem sido fiel, Pai. Eu quero te louvar, bendizer o teu nome e dizer, Pai, aonde a tua palavra chegar, Pai, aonde a tua palavra for ministrada por mim ou por teu servo, Pai, que seja a verdade, para que famílias sejam alcançadas, para que casamento seja restaurado, pessoas, meu Deus, que ainda são solteiras, que querem se casar, que o Senhor vá de conta a essas vidas, Pai, e que haja uma aliança entre eles, uma aliança eterna, Senhor, aleluia, contigo e com eles, Pai, eles contigo e o Senhor com eles, meu Deus, Pai, que o Senhor venha, Pai, adentrar sobre os nossos lares, ministrar no nosso coração, que o teu Espírito venha nos guiar, e que todo mal, Pai, se aparte, Pai, de nossos familiares, da nossa casa, da nossa vida. Aleluia. Que haja cura e libertação no meio do teu povo. Que haja amor, que haja interpretez da tua palavra, Pai, entendimento, Senhor.
E que a luz do teu Espírito, Pai, venha resplandecer sobre cada um de nós. Que nós sejamos uma pedra, Pai, uma pedra angular, uma pedra que leva a tua palavra, Senhor. Aleluia. Que teu Espírito Santo venha ministrar em nossos corações. E que caia por terra toda palavra torpe, Pai. Toda inveja, tudo aquilo que não te agrada, todo espírito de murmuração. E que nós devemos crescer em fé e em amor, e na tua obra, Senhor, a qual o Senhor tem nos confiado. Em nome de Jesus. Amém? Fiquem na paz e que o Espírito Santo seja sempre comigo e contigo.